Nós vamos falar sobre um jardim regado. Feche seus olhos, eu quero pedir para Deus falar conosco mais uma vez. Já está falando desde o começo, né, gente? As músicas das crianças. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aí diz o que Davi disse: um dia a tua glória vale mais que 1000. Depois nós cantamos na terceira música: a ti a honra, glória e poder e toda riqueza, majestade e louvor. Será, gente, que a gente faz isso com Deus? Vamos orar. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui mais uma vez para falar com o Senhor. Muito obrigada porque o Senhor já está aqui. Obrigada porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio. Fala com a sua igreja mais uma vez. E se tiver alguém doente nesta noite, pelo fato de ouvir a tua palavra, que seja curada em nome de Jesus. Porque a sua palavra diz, e lhes enviou a sua palavra e os curou. Sabemos do poder da sua palavra só de ouvir. Por isso transforma as nossas vidas, santifica-nos, ó Pai, como a tua palavra nos diz, através da sua palavra, porque ela é água que transforma, nos lava, no nome de Jesus. Estamos aqui porque queremos mais do Senhor. Estamos aqui porque nos sentimos que precisamos do Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos te adorar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma promessa de restauração, caso você busque a Deus. A gente sabe disso. Mas você sabe que o desejo de Deus em nos abençoar, olha aqui para mim, é muito maior do que o nosso de ser abençoado. Porque muitas vezes a gente deixa Deus em segundo plano. E Deus não deixa a gente em segundo plano. A gente deixa Deus. Deus não deixa a gente. Mas Deus não desiste de nós, amém? Porque Ele é Deus e Ele é amoroso. Nós somos dEle. Eu sei que você ama a Deus, por isso você está aqui. Você que nos ouve também, você tem um diferencial. Porque você escolheu estar aqui. E o Senhor quer mais de nós. Nós acabamos de sair de uma conferência onde nós vimos a atuação do Espírito Santo e temos aprendido tanto. Em janeiro deste ano, nós estávamos reunidos como família. E este ano fez 30 anos que eu me converti. E eu falei: Deus, eu não quero continuar vivendo o que eu já vivo durante 30 anos. Eu quero mais do Senhor. Mais do Senhor. E nós começamos a buscar esse mais do Senhor. Vindo mais na igreja? Não, a gente já vem, só se a gente morar aqui. Mas qual é esse mais então? Lendo mais a Bíblia? Sim, pode ser. Mas qual é esse mais então? O que estão fazendo por aí que talvez eu não esteja fazendo? E eu comecei a ler livros. E muitas pessoas estão recebendo coisas que eu talvez não esteja recebendo. Falei: não, Deus, eu quero isso daí. E este ano, um pastor ligou para o pastor Márcio e falou: pastor Márcio, eu vou te ajudar. Nós vamos caminhar juntos. O Espírito Santo de Deus me disse que a sua igreja vai crescer muito. E grandes coisas o Senhor fará no meio de vocês. Foi uma resposta à nossa oração. E enquanto nós estávamos em viagem, eu li o livro Vinho Novo é Melhor, do Robert Town. E ele faz algo que eu não faço. Ele ora, esperando a resposta de Deus. E eu falei: Deus, eu quero ser desse jeito. O Senhor fale conosco. Mas eu não quero ser sozinha, eu quero que a sua igreja seja assim. Nós queremos ser assim. Este homem precisa de uma casa, numa cidade, na cidade do Cabo, na África do Sul. Mas a cidade estava sendo movimentada pelo exército. Não que tinha uma guerra, mas o exército estava lá em acampamento, naquela cidade, e não tinha casa. E ele orou a Deus: Deus, eu preciso de uma casa, o Senhor sabe disso. Para minha família, para mim. E ele disse que ele iria jejuar, e ele ia passar o dia em oração, porque ele queria aquilo que Deus falou para ele que ele teria. E ele passou o dia em oração, trancado no quarto dele. Eu nunca passei o dia trancado no meu quarto, sem comer, em jejum, porque eu queria uma resposta. Se tem alguém que já faz isso aqui, glória a Deus pela tua vida.
mas nós vamos fazer em nome de Jesus. E Deus disse para ele, eu vou te dar essa casa. E ele ligou para o comandante dele, por favor, quando chegar uma chave aí, você entregue no local assim, assim, assim. Porque ele fez o que Deus pediu para ele fazer. Ele orou e jejuou e agora ele confia. Aí a pessoa falou assim, você está de brincadeira. Não tem casa nessa cidade. Ele falou, tem, Deus me falou que tinha. Você está louco? Falou para ele. Falou, não, Deus me falou que tinha. E quando chegar a minha chave, eu vou aí com a minha mudança. Só que olha o que esse homem fez. Ele pegou a mudança dele, pôs no trem a mobília, que naquele tempo mudava-se de uma cidade para outra de trem. Pôs a mobília no trem e a mulher dele falava assim, Robert, me diz uma coisa, como é a nossa casa? Ele falou assim, você vai gostar. Ele não sabia como era a casa. Falei, meu Deus, que fé que é essa? E ele falava em pensamento, Deus, por favor, o Senhor precisa me ajudar, porque o Senhor sabe aonde eu vou me meter se eu não tiver essa casa. E ela falou assim, Robert, me diz uma coisa, quantos quartos tem a casa? Ele falou assim, quantos forem necessários. E por dentro ele orava, Deus, por favor, me ajude. Eu não sei o que eu vou fazer. E a mulher dele perguntando. Só que Deus deu uma dica para ele. A sua casa terá árvores frutíferas que frutificarão o ano todo. Ele falou assim, uma coisa eu tenho certeza, que terá no nosso quintal. Ela disse o quê? Árvores frutíferas. E este homem chega nessa cidade, ele foi no endereço. A casa estava, a chave estava lá naquele endereço, porque ele acreditou, foi e fez. Eu falei, se isso é real, eu quero para a minha vida. Então eu quero te convidar. Todas as vezes que você tiver algo que você está precisando, não peça para pessoas. A Bíblia não ensina a gente a pedir para as pessoas. A Bíblia diz, todas as suas petições leve ao Senhor. Nós queremos o sobrenatural, porque o natural a gente já tem, a gente está no natural, não é? Que dia que você falou, Deus, vou passar o dia em oração, porque eu sei que o Senhor vai fazer isso para mim. E a pessoa se trancava no quarto. Passava o dia orando a palavra de Deus, orando a Deus, uma hora cantando, uma hora fazendo leitura, uma hora orando, mas era o dia. Teve um dia que ele falou para Deus, eu preciso de $2.000, porque Deus falou para ele sair do serviço, viu gente? É uma outra história, não saia se Deus não te falar. E ele precisava desse dinheiro. E ele falou assim, vou passar o dia em oração. E ele passou o dia em oração. Eu falei, meu Deus, como eu oro pouco. Uma pessoa ligou para ele no meio do dia. Ele falou, não posso atender agora, porque eu estou falando com a pessoa mais importante, que é Jesus Cristo. Ele não atendeu o homem. A mulher dele bateu no quarto e falou, fulano, quer falar com você, não posso atender. Hoje eu estou em oração e consagração, porque eu preciso para viajar, para fazer a obra de $2.000. Acabou 6 horas da tarde de orar. Aí ele foi comer, entregou o jejum. No outro dia, ele ligou para a amiga dele, o que você queria? Olha, eu queria te entregar um cheque que Deus colocou no meu coração para te dar. Ele falou, pois é, eu estava lá falando com ele. Mas ele queria dar meio-dia, porque ele sabia que este homem ia cumprir o que falou. E Deus sabe que a gente vai cumprir? Pensa aí, pensa comigo. Ele sabe que você vai cumprir? Hã? Sabe. Eu sei que ele sabe que você vai cumprir, porque você está aqui. E você está buscando isso dele, amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 58:11, que nós vamos descobrir algumas dicas que o Senhor vai nos dar essa noite, para nós começarmos a viver o sobrenatural. Dizer para Deus, Deus, eu não consigo fazer isso, mas o Senhor consegue. E durante essa semana eu vou passar a semana em jejum e oração. Não todos os dias sem comer, viu gente? É você com Deus. Mas eu espero uma resposta. Você vai dizer para Deus, porque eu quero ser guiado. Mas deixa eu te dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração agora. Você quer ter essa experiência com o Senhor? Diga amém, se você quer. Você vai chegar na tua casa e tirar as músicas seculares que tem lá. Não dá para dividir, gente. Se a gente quer mudar o nível, tem que mudar. Tem que frutificar. Você vai chegar na sua casa e vai parar de fazer parte de um grupo de amigos que fala palavras torpes e que te manda figurinha pornográfica. Você vai sair. Amém? Diga amém. É para Deus que você está falando, viu? Amém. E diz assim, Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente. Então, pera, eu já aprendo aqui, gente.
Eu já aprendo aqui. Se o Senhor diz que me guiará, porque eu preciso ser guiado. Mas não é um dia só que Ele vai me guiar. Existe uma palavra na frente do guiará. Continuamente. Nós não nascemos para andar sem um guia, porque a gente se perde. Escolhemos coisas erradas, falamos coisas erradas, assistimos coisas erradas, vamos para o emprego errado, casamos com a pessoa errada. Eu preciso ser guiado continuamente. E quando o Senhor te falar algo, você acabou de cantar, a ti a honra, glória, força e poder, toda a riqueza. Nós vamos falar da riqueza. E aí deixa o Senhor te guiar. Ele sabe o que é melhor para você. E aí, se você deixar o Senhor te guiar, existe agora várias promessas para você. E fartará a sua alma em lugares áridos. E fortificará os seus ossos. Então eu preciso ser fortificado. Eu preciso que a minha alma seja farta. Presta atenção. E serás como um jardim regado. Já tem uma contradição nessa frase. Como que eu vou ser num jardim regado dentro de um ambiente árido, seco? Só se você for guiado por Deus. Só se você for guiado por Deus. O lugar árido, seco, é um lugar de prova. É um lugar de enfermidade. É um deserto. Mas eu vou ser um jardim regado se eu estiver com Ele. Posso até passar por situação difícil. Mas quando Ele me guiou, quando Ele está me guiando, eu vou ser como um jardim regado. E ainda mais, não só regado, agora piora um pouco mais. Como um manancial. Primeiro é regado, aí vai piorando mais. Manancial, agora piora mais um pouco, cujas águas nunca faltam. Porque um manancial, num deserto, sabe quando chove bastante no deserto? E quase não chove no deserto. Mas quando chove, tem um manancial, seca logo. Aqui é tudo o oposto. Por quê? Porque não é o natural, é o sobrenatural de Deus. Por que Deus quer fazer tudo isso? Vou te explicar. E os que de ti procedem, que somos nós, que vamos fazer o que está escrito aqui. Olha só, edificarão as antigas ruínas. Você vai fazer coisas que estavam erradas no passado. Você vai consertar. O Senhor vai te usar tremendamente. E levantará os fundamentos. Não é de qualquer coisa não, gente. Vai lá no alicerce, você vai abençoar de geração em geração. Se você deixar o Senhor te guiar, de geração em geração. E chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Tudo isso será com você, se você deixar o Senhor te guiar. Vou fazer missões. O Senhor é o Deus de missões. Para onde eu vou? Para onde Ele te mandar. Senão Ele não está te guiando. Que emprego que eu vou continuar? O que Ele te falar. Senão Ele não está me guiando. Facilmente nós invertemos a situação. Nós vamos num lugar sem perguntar para Deus. Aí a gente fala para Ele assim, ó, me abençoa aqui, viu? Senhor, me abençoa aqui. Pera, você já chegou aqui. Você já chegou. Não era nem para ter ido às vezes. Não era nem para ter comprado agora. E a gente já está lá. Por isso que a gente muitas vezes sofre. Porque a gente não perguntou antes. Em 2004, eu fui para Fortaleza, o Márcio e eu. E nós tivemos um guia turístico. Chamava Helena, lembra, Márcio? Isso há 19 anos. E ela falava assim no ônibus, pessoal... Eu sou o guia turístico de vocês. Vou levar vocês onde vocês não conhecem. Por isso nós precisamos de um guia. E o Senhor vai nos levar onde nós não conhecemos. Mas por que essa mulher nos levou? Porque a gente deixou. Eu entrei no ônibus que ela estava. Você precisa entrar na situação que o Senhor está. E essa mulher dava várias dicas para nós, para que essa viagem fosse bênção nas nossas vidas. Nós estamos numa viagem, amém? Nós já falamos outro dia que a gente precisa passar além do rio, que nós estamos nessa travessia. Lembra disso? E aí, essa mulher falava assim, gente, não coma qualquer coisa. Aqui, em Fortaleza, é diferente do estado de São Paulo. Presta atenção. Comam devagar, coma pouco.
Sabe por quê? Se você não comer devagar, você vai passar mal e você vai perder a viagem. E teve gente que não ouviu essa mulher. Como tem gente que não ouve Deus e passa mal também. E teve uma mulher que estava com a gente, né, Márcio? Que era um amigo nosso. Ela falou, não vou poder sair nem do quarto. Estou muito mal do estômago. Não dormi a noite toda. Por quê? Não ouvi o guia. E aqui em Isaías 58:11 diz, e ele te guiará continuamente. Se ele me guiará, porque eu preciso de um guia. Senão Deus não fica perdendo o tempo dele. Se é continuamente, é para sempre. Entende? E aí essa mulher nos levava em lugares maravilhosos que nós não conhecíamos. E a gente ficava vislumbrado com aquilo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você deixar o Senhor te guiar, Ele vai te levar a lugares que você vai ficar vislumbrado. A primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, que Deus me falou, venha, e eu fui. Quando eu cheguei, que eu vi aquelas placas em inglês, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu só tinha visto isso nos Estados Unidos. Mas Ele me disse, eu só tinha visto isso em filme. Mas Ele me disse que eu estaria lá. E eu deixei Ele me guiar. Mas muitas vezes a gente vai e depois pede a misericórdia. Ainda bem que você pede a misericórdia, tem gente que nem isso. Mas a gente que quer crescer espiritualmente, amém? Amém. Você tem cantado isso. A gente que quer crescer espiritualmente, a gente fala, Senhor, guia-me nesta manhã. O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Para onde eu vou agora? Diga para o Senhor, pergunte para Ele, para onde você vai? Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus 6. Antes disso, eu quero ler um pedacinho aqui para você. Sabe que ele fala que ele fortificará os nossos ossos. Você sabia que, olha só, uma pessoa que está há muito tempo num lugar árido, muito tempo passando sede, ele fica com os seus ossos fracos. Por quê? Ficou muito tempo no seco, ficou muito tempo num lugar árido, então ele precisava fortalecer os seus ossos. Mas o Senhor falou aqui, e Ele fortalecerá os seus ossos. Muitas vezes, gente, a gente passa por uma situação tão difícil, tão árida, que a gente tem dor no corpo. A gente tem dor nos ossos. A gente sente um peso. Talvez eu cheguei ali, gente, sem ser guiado por Deus. Agora em Mateus 6:6, vai nos dar algo, outra dica, para a gente aprender como ser guiado. Ninguém vai falar isso para você. Você precisa querer pagar esse preço. Você precisa parar na presença do Senhor. Você precisa parar todas as coisas em algum momento do seu dia. Mas eu não posso, Margarete, eu tenho muita coisa para fazer. Então tem alguma coisa errada com o seu dia? Não, tem alguma coisa errada com você. Porque Davi tinha tempo. Daniel tinha tempo. É você que faz o teu tempo. Acorda mais cedo. Vai dormir mais tarde. Vai na hora do almoço. Acha um banheiro mais próximo e vai orar ali. Em secreto, existe algo no secreto. Jesus nos ensina isso. E muitas das revelações acontecem no secreto. Eu me lembro que uma vez eu estava preparando uma mensagem e eu queria que Deus me revelasse alguma coisa e eu estava lá, Deus me ajuda, Senhor me ajuda. Como que eu prego, o que eu falo? A cada 6 passos, Davi parava e sacrificava. Aí eu pensava, Deus, por que 6 passos? Aí eu fui medir. No meu quarto, Deus falou para mim, dá 6 passos. Eu dei 6 passos. Mede quanto deu? Aí eu medi 2 metros. Aí eu peguei quantos quilômetros era de um lugar para o outro, que Davi foi a cada 6 passos, parando e sacrificando boi, tudo foi sacrificando, carneiro, novilho, foi sacrificando. Gente, deu mais de 1.700 paradas. Você imaginou Davi andando? Para, agora é aqui. Faz a fogueira aqui. Sacrifica aqui. Coloca um animal aqui. Gente, ele se preparou. Era muita madeira. Era muito animal.
Tinha uma comitiva para ajudar. A cada 6 passos ele parava e sacrificava. Olha, imagina o tanto de fogueira. Isso Deus me mostrou no quarto. Uma revelação no quarto. Em oração. Deus tem muito para te revelar lá. E tem um que não quer que você esteja no quarto, que é o inimigo. Eu me lembro uma vez, eu vejo as minhas filhas orando no quarto, Márcio orando no quarto. Cada um tem o seu jeito de orar. Às vezes eu bato na porta, a Vitória sai com o olho tudo molhado. Está acontecendo alguma coisa? Não, mãe, estou orando. Ah, tá. Mesma coisa a Rafa. Outro dia eu estava orando no meu quarto, olha aqui para mim. Eu já contei isso aqui. E eu escutei assim, ó, na minha porta. Falei, gente, o que é isso? Precisa bater desse jeito, destranquei a porta. Sabe por que eu tranco a porta, gente? Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo com Deus lá. E lá no meu quarto eu faço parte do Ministério de Coreografia. Faço, ninguém está vendo. Só Deus. No meu quarto eu faço parte do Ministério de Louvor. Eu escuto as músicas que eu quero escutar com Deus. No meu quarto eu confesso que ninguém precisa saber quem a gente às vezes quer enforcar. E aí Deus fala, filha, não enforca não. E ali, gente, muita coisa Deus vai resolvendo aqui, ó. E aí essa pessoa bateu na minha porta. Aí eu abri a porta e falei, gente, que é isso? Precisa bater desse jeito. O Márcio estava sentado na mesa, a Vitória, as meninas. O Márcio falou assim, ninguém bateu lá. Falei, quê? E nós não escutamos, foi nada. Ah, entendi. Peraí. Gente, o inimigo sabe o poder que te espera lá no quarto. Lembra que quarto é um lugar de intimidade? Quarto é quando as visitas chegam, eles vão olhar o teu quarto? Não, o quarto é do casal. Eles vão lá se você permitir, se você chamar. Mesma coisa é o Senhor. Então vamos fazer um acordo, você e eu. Cada vez que você entrar no teu quarto, que você fechar a porta, lembre-se que o Senhor está ali. Não custa nada você fazer uma oração. Vai fazendo mais e mais. Marca o primeiro dia meia hora. O segundo dia 1 hora. Ou a primeira semana meia hora. A segunda semana. E vai crescendo, e vai crescendo. Quando você não tiver o que falar para Deus, dá uma dançada. Ou então dá uma cantada. O meu rádio fica no quarto. Eu não tenho o que fazer. Vai ler a Bíblia. Em algum momento Deus vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Existe algo lá, no secreto. Muitas curas acontecem ali. Muitas pregações acontecem ali. E aí em Mateus 6 diz assim, 6, diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, a gente sabe isso de cor, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Ele também está lá em secreto, gente. E o seu pai que te vê em secreto também. Só que existe outra recompensa. Gente, tudo Deus quer abençoar a gente. Ele quer abençoar mais a gente do que a gente quer ser abençoado. E aí, o fato de você orar a Deus, Ele vai te dar uma recompensa. E te recompensará publicamente. Publicamente. Vão falar que você é uma pessoa diferente. Se já não estão falando. O jeito que você vai cantar vai ser diferente. Se não fosse o importante, o quarto, gente, a sua intimidade. Porque quando você... Eu sei que você tem muita coisa para fazer. Olha aqui para mim. Todo mundo tem coisa para fazer. Mas quando eu entro no meu quarto, tranco a porta e falo, Deus, agora é o Senhor e eu. Eu sei que você muitas vezes tem coisa para fazer. Mas quando você entra no teu quarto, você está dizendo para Deus assim, ó, agora o mundo vai ficar lá fora. E eu vou ficar aqui. Sabe por quê, Deus? Quero te conhecer mais. Se isso que a Margarete está falando é verdade, eu quero. Porque eu também já sou crente há tantos anos. Nunca fiquei na tua presença. Quando eu me tranco no quarto, presta atenção. Eu estou dizendo para Deus, tenho coisa para fazer, mas eu escolhi ficar na sua presença. Se o Senhor está falando para a gente entrar no quarto, porque existe um mistério ali, que eu preciso descobrir. E muitos homens da Bíblia descobriram. E muitos homens dessa geração, da geração passada, descobriram também. Muitas vezes, Deus está nos esperando no quarto, gente.
você pode tirar a sua máscara. É verdade. Porque nós somos quem a gente quer que as pessoas saibam que nós somos. Mas a gente, no nosso interior, a gente conhece os nossos sentimentos, as nossas aflições, os nossos dilemas, os nossos medos, as nossas vergonhas. Lá você pode contar tudo para Deus. E Ele não acha ruim. Aliás, Ele gosta de estar ali. Quando você perceber, quando você criar o hábito, o tempo passou e você quer continuar, mas aí existe coisa para fazer, a gente sabe. A gente ainda está neste mundo, né? Como o pastor Márcio disse, vai chegar um dia que a adoração vai ser exclusividade. Mas nesse mundo, nesta terra, nós temos que trabalhar. Aliás, o nosso Deus trabalha até hoje. Amém? Nós conhecemos um homem na Bíblia que Deus ficou tão amigo dele, presta atenção, que ele resolveu chamar o seu próprio filho de filho de Davi. Por quê, gente? De tanto que ele gostou. Olha, nós vamos começar falando da Bíblia. Você sabia que a Bíblia, olha aqui para mim, tem bastante gente andando. Vamos orar. Diga, Senhor, cuida da minha mente nesta hora. É importante o que o Senhor quer falar comigo. E nada e ninguém vai roubar aquilo que o Senhor tem para mim. No nome de Jesus. Amém. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Todo mundo sabe disso, amém? Foi feito pesquisas no Brasil, também no Brasil. É o livro mais lido. E é um livro que tem quantos sublivros? Pequenos livros? 66. Qual é o livro mais lido, gente? Salmos. Quando nós falamos de Salmos, você lembra de quem? De quem? Davi. Porque ele foi o escritor do maior número de Salmos. Foi Davi. Ele não escreveu todos, mas ele escreveu a maioria. Só que se você for numa casa hoje, você olhar a Bíblia dela, ela está aberta em Provérbios. Ela está aberta em Gênesis. Onde que ela está aberta? No Salmo. Ou no 23, que é gostoso, aquele Salmo, nossa, é um privilégio ler. Ou no Salmo 91, se tem alguém enfermo, alguém passando por uma luta, mas é um Salmo, é ou não é? Gente, não é à toa. Não é à toa isso. Depois de Jesus, Davi é o mais conhecido. Mas é interessante que o Senhor queira falar conosco. É interessante porque este homem foi o único homem que Deus resolveu chamar de homem segundo o meu coração. Era um homem perfeito? Não. Claro que não. Os pecados dele mostram claramente as suas limitações. Mas qual era a relação dele com Deus? Ele errou? Errou. Em 1 Reis 15:5, se você não quiser abrir, não precisa, eu quero te mostrar a imperfeição de Davi. Ainda assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha só. Portanto, Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não tinha desviado de tudo que o Senhor lhe ordenara. Lhe conduzia, lhe dirigia, lhe guiava. Mas, em todos os dias da sua vida. Mas, se não, só no caso de Urias, o Eteu. A gente sabe que Urias foi morto. Davi foi responsável por isso. E Davi saiu com a mulher deste homem. Mas, então nós estamos vendo um homem que não era perfeito. Nós estamos vendo claramente um homem que errou. Mas ele era diferente em algum ponto que alguém não era, que muitos da Bíblia não eram. Olha que está em Atos 13:22. Se você tiver facilidade, pode abrir comigo. Olha só. Davi, gente, ele apresentou algo essencial a Deus.
que Deus espera de nós. Aí você pode até me perguntar assim, Margarete, mas ele errou feio. Quem aqui nunca errou? Levanta a mão. Hã? Quem aqui nunca? Você pode não ter cometido um homicídio, um adultério, mas você cometeu outras coisas. Você cometeu. Às vezes até cometeu o que está aqui. E o Senhor desistiu de você? Nunca, gente, nunca desiste de nós. E ele não desistiu de Davi. Mas Davi apresenta algo essencial que o Senhor quer para nós. Isso está em Atos 13, 22, que diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha, gente, Deus confiava neste homem. Ele fará tudo que for da minha vontade. Ele fará tudo que for da minha vontade. Eu acho fantástico isso, porque o Senhor, ele não erra não, viu, gente? Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia por que ele deixou isso escrito aqui para nós. Em Salmos 27, 4, diz algo que nós vamos começar a entender por que Davi foi este homem segundo o coração de Deus. Diz assim, Salmos 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O foco de Davi, presta atenção, era a presença do Senhor, era contemplar o Senhor. Peraí, Davi tinha casa? Tinha. Era feia a casa de Davi? Gente, era um palácio suntuoso, chique. Muitos foram. E a presença do Senhor, a tenda onde estava a arca, era algo simples. Mas Davi preferia estar ali. E nós acabamos de cantar algo semelhante. Quando as crianças cantaram, um dia em tua glória vale mais que 1000. Davi sabia o que era isso. Nós estamos cantando coisas que o Senhor quer que nós façamos. Eu acho fantástico quando o Espírito Santo usa os irmãos, né, Jéssica? A Natália, não sei quem escolheu essa música. Bem no dia que eu ia falar sobre isso. Deus é bom, é ou não é, gente? É bom. E aí, ele diz que ele preferia ficar. Uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a face e a bondade do meu Deus e buscar a sua orientação. Ele queria ser guiado, gente. Ele queria ser conduzido. Agora nós vamos ler Amós 9. Algo muito interessante. Amós, ele sai de onde ele está e vai lá para Judá, e Deus traz essa revelação para ele. É algo de Deus que ele diz que ele está com saudade. Presta atenção, gente. Amós 9. Amós 9, 11 diz assim: naquele dia, levantarei, em outras palavras, consertarei o tabernáculo caído de Davi. Ele estava com saudade daquele lugar. Tinham muitos tabernáculos que já existiram naquele tempo. Mas o que tinha nesse que era uma tenda? Que ele estava sentindo falta. E naqueles dias, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei, consertarei as suas brechas, e levando das ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, como fora no passado. Por que o Senhor quer restaurar aquilo? Gente, neste tempo, já tinha o templo de Salomão. O Senhor, ele sentia falta dos dias de Davi. O Senhor, neste tempo, ele queria aquilo que acontecia naquela tenda. Neste tempo, gente, o rei que reinava já não era Davi, era o rei Uzias. O rei Uzias, ele fez crescer a nação, tanto numericamente como
Financeiramente, o rei Uzias era tido como um herói de Judá. A nação estava gigantesca. Ainda assim, Deus não usa o exemplo de Uzias. Presta atenção. Parece um protesto de Deus dizendo: não tenho falta de poder militar, não tenho falta de dinheiro, mas eu tenho falta do que era feito naquele local, naquele tabernáculo, naquela tenda. Deus quer de volta a única coisa dos tempos gloriosos de Davi. Por quê? O tabernáculo. Interessante, gente, que Davi não é lembrado como um rei de guerras, porque ele ganhou muitas guerras. Ele podia ter falado aqui, o Senhor: quantas guerras esse meu servo, esse homem segundo o meu coração, ganhou. Mas ele não foi declarado um homem segundo o coração de Deus pelas guerras que ele ganhou, porque Uzias também ganhou e tantos outros também ganharam. Mas ele foi lembrado, presta atenção, pelo que ele fazia naquela tenda. E é o que você vai fazer no seu quarto. Que foi o que nós começamos a falar quando a gente chegou aqui. Nós começamos a falar de guia. Depois nós vamos aprender como ser guiado. Nós falamos do secreto. E agora nós estamos falando de quem foi guiado e deu certo e Deus sentiu falta. E aí Davi, ele fazia algo na tenda que muitos não fizeram. Olha só, existiram outros templos naquele tempo. Presta atenção, gente. Existiu o tabernáculo de Moisés, que aliás foi Deus que deu todas as orientações. Existiu o templo de Salomão, que tinha toda aquela suntuosidade, aquela riqueza, monte de ouro, de prata. Existiu também a reconstrução de Esdras, que não ficou feio, foi maravilhoso. Existiu também o templo de Herodes. Deus sentiu falta deles? Não. Ele sentiu falta, olha aqui para mim. Ele sentiu falta do que acontecia numa tenda. E o que acontecia naquela tenda? O templo de Davi, o templo que Davi edificou, era o mais simples. Era apenas uma tenda simples com a arca da aliança no meio. O Senhor queria o que um dia aconteceu naquela tenda. Davi trouxe a arca da aliança, que estava perdida há décadas, com o símbolo da presença de Deus, porque era a presença de Deus, e depois deu ordem aos levitas que 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecessem em volta da arca, adorando a Deus. Deus quer ser adorado. Deus quer que você vá para o quarto. Eu não estou falando para você, não vai para a igreja. Não é isso, gente. Você que está me assistindo, é que o Senhor quer mais de nós. Ele ama que você venha na casa dele, claro. Ele ama que você oferta, claro. Ele ama que você dizima, claro. Ele ama que você perdoa. Mas lembra que eu falei que nós queremos mais do Senhor? Nós queremos mais. E o mais o Senhor tem falado conosco: vai para o secreto. Vai me buscar. Passa tempo na minha presença. E lá em Amós, o Senhor relembra o templo de Davi, aquilo que acontecia naquele tempo. E não no que acontecia no tabernáculo de Moisés. E não só o que acontecia lá no templo de Salomão, ou na reconstrução de Esdras. Mas o que acontecia na tenda, que era a adoração, que era a presença. E olha, vou te dizer, eu estou muito sujo, o que eu vou fazer no meu quarto? Gente, Deus é perito em nos limpar. E Ele gosta de te limpar. Deus, eu sou muito mentiroso. Vai lá para o secreto, que o Senhor vai te ajudar. Deus, eu não pago minhas contas direito. Vai lá para o secreto, que o Senhor vai te ajudar. Deus, eu sou muito briguento. Eu sou muito fofoqueiro. Vai lá, que o Senhor vai te ajudar. O secreto nos transforma. Mas o secreto, gente, tem algo ali. Se não fosse, Jesus não teria falado para nós isso. Em Atos, no Novo Testamento, nós vemos a mesma história no Antigo Testamento, em Amós. Agora você vai abrir comigo. Atos 15, 16. Nós vamos ler no Novo Testamento a afirmação que encontramos em Amós. Esta mensagem se estende para a nova aliança. Eu quero provar para você
que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e Ele quer te encontrar no secreto. Ele quer te encontrar no secreto. Ele quer que quando você abrir a boca, saiam não só as suas palavras, mas a palavra que Ele te guiou. Ele quer que quando você vai tocar teclado, não seja apenas um tocar, mas um tocar que Ele escolheu. Ele quer que você ame Ele mais do que o teu salário. Que, aliás, gente, muita gente negocia com Deus. Deus, vou dar R$100 por mês. Deus, vou dar R$300 por mês. Você está dizendo, sabe o que para Deus? Gosto do Senhor, mas do meu salário, esse está no melhor lugar do meu coração. Porque eu não posso te dar 10%. Quando eu não dou 10%, abre o seu ouvido. Quando eu não dou 10%, eu não fico com os 90%. Vai tudo para o ralo. Os 10% que você achou que ia perder e os 90% que você achou que ia ficar. Não negocie com Deus, o Senhor quer te abençoar. Viu? Eu não vim para falar do dízimo, não. Eu vim falar de crescimento. Mas, quando eu escolhi, vai ter a parte de eu falar do dinheiro, sim. Mas eu escolhi, você sabe por quê, gente? Tem muita gente presa no dinheiro. O Senhor quer te prosperar? Claro, gente. Nós temos um Deus, o dono do ouro e da prata. Mais do que a sua obediência, Ele quer a sua fidelidade. Se Ele mandou você dar 10%, porque você tem condição de dar 10%. Você não comprou a sua casa, não comprou o teu carro. É verdade, gente, porque você não aprendeu a se desapegar desses 10%. Que, aliás, é pouco, perto do que o Senhor faz para nós. Minha mãe, quando tinha o brechó, ela vendia, às vezes, peças de roupas por R$2, R$3. Ela anotava numa cadernetinha quanto de dízimo ela tinha que dar no fim de semana. Agora, muitas vezes, gente, se a gente faz coisa errada, qual é a primeira coisa que a gente deixa de fazer? Fala para mim, é verdade. Dar o dízimo. Ninguém vai mandar eu parar de ir para a igreja. Ninguém vai saber. Eu não estou bem. Mas é isso que o Senhor faz com você? Seja fiel ao Senhor. Mostre para Deus que você ama Ele mais do que o teu dinheiro. Em Amós 15, 16... Nossa, quase ninguém falou aleluia. Amém, hein? Vamos falar amém. Amém. Nós não amamos desse dinheiro tanto, Senhor, no nome de Jesus. Precisamos trabalhar, claro. Precisamos de dinheiro, claro. Mas eu preciso de Deus. E você tem cantado domingo após domingo. A ti a honra, glória, força e poder. Toda a riqueza, nada. Muitas vezes eu guardo a minha riqueza. Sabe por quê? Deus tem bastante gente dando dinheiro. Para que eu vou dar? Aí, em Atos 15, 16 a 18, diz assim: depois disso voltarei e reconstruir. Gente, Deus está interessado nessa história. Ele repete o mesmo texto de Amós, agora em Atos. Ele quer que você vá para o secreto. Ele quer. E aí, diz assim, Atos 15, 16 em diante: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Eu quero desesperadamente o que acontecia lá. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. Eu vou restaurar aquilo, gente. Aquela adoração, aquela busca, aquela paixão. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. O Senhor quer a nossa busca, como acontecia lá naquela tenda. O que o Pai está procurando, gente? Até hoje. Uma adoração verdadeira? É isso que ele falou para a mulher lá, na beira do poço? A samaritana? A verdadeira adoração? Não. Ele quer o verdadeiro adorador. Que às vezes a gente faz tão bonito aqui, mas a gente não está fazendo em casa. Às vezes a gente faz tanta coisa boa, mas a gente não está fazendo a lição de casa, que é estar no quarto. Eu acho fantástico quando você ora fazendo comida, porque eu oro também. Eu acho muito
bom quando você trabalha e ora. Eu gosto também. Mas quando você para todas as coisas, está ficando cansativa a pregação, gente? Mas quando você para todas as coisas e vai buscar o Senhor, é o tempo seu com Deus. Faz para você ver, faz um teste. Faz um teste. Está aparecendo a história lá do Ceará. Estive lá há um tempo atrás. E tinha um senhor que falou assim, não, eu não posso deixar a minha religião. Eu falei, senhor, eu não peguei 3 aviões para vir aqui falar para o senhor mudar de religião. Eu vim aqui para falar de Jesus para o senhor. Ele falou, então, porque meu pai, meus avós, todos foram dessa religião, tananana, falou. Aí eu virei para ele e falei, olha, me diz uma coisa. Como é que está a família? Está tudo bem? Ele falou, não, um brigueiro só. Como é que está a saúde? Está tudo bem? Não, estou doente. Como é que está o financeiro? Estou devendo até aquilo que eu não ganhei. E eu disse para ele assim, fazer um negócio, ninguém precisa saber. Vai para Jesus. Se der errado, o senhor volta. Ele, olha, tem como eu voltar? Falei, claro, Deus não tem robôs, ele não faz nada forçado. Falei, se o senhor ir para Jesus e a coisa começar a melhorar, fica com ele. Se piorar, o senhor volta, mas olha, não vai piorar não. Ele falou, então vou fazer o teste. Falei, faça, vou fazer a oração, o senhor repete. Ele falou, tá bom. Nisso a filha dele, que tinha acabado de contar a mesma história, não vou fazer essa oração, por isso. Quando ela viu o pai dela orando, ela falou assim, ele orou? Falei, orou. Aceitou esse Jesus? Sim, quero orar também. Fiz 2 orações no mesmo quintal. E é isso que eu falo para você, gente. Faz o teste no teu quarto. Se ficar pior, você para, você fala para Jesus, ei, conversinha fiada, hein? Mas se funcionar, a gente sempre canta, quem já pisou no Santo dos Santos, quem já viu a glória, não quer sair não, gente. A resposta que nós temos por buscar a Deus, nunca mais a gente quer sair. Em Malaquias 1:10 diz assim, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei a oferta da sua mão. Aqui nós vamos falar de dinheiro. Porque o dinheiro eu escolhi, gente, porque o dinheiro, ele pode muito mandar em nós. Então, põe a mão no seu coração. Diga para o Senhor, Senhor, fale comigo. Eu não quero que o dinheiro seja mais importante na minha vida do que o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Você sabe que Ananias e Safira, eles venderam um terreno. Dinheiro, o valor do terreno era muito grande, gente. E aquilo falou ao coração deles. Combinaram o casal. Se isso for semelhança com algum casal, gente, fala com o Espírito Santo. Não é comigo o problema. Ele pegou o casal, vamos mentir. Isso está no Novo Testamento. Não vamos dar a parte toda. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para o Senhor nem merece tudo isso. Mentiram o casal. O Senhor não recebeu a oferta. Caim e Abel. Deus aceita a oferta de Abel, mas não a de Caim. A questão é como fazemos o que Deus mandou fazer. Como que você faz a questão do dízimo e oferta, que é algo que Deus mandou fazer? Como que você faz? Não precisa me responder. Mas olha, quando Deus rejeita uma oferta, é porque Ele perdeu o prazer no ofertante. Olha. Ficou triste. Se decepcionou. Por quê? Não deu o que era para ter dado. Inventou um valor. Vou dar esse valor aqui para o pastor não me ver na lista. Nem tem uma lista? Não. Vou dar esse valor aqui, porque os 10% é muito dinheiro. Ué, você pediu para ser abençoado, igreja. Deus está te abençoando. Primeira coisa que você faz quando ganha bastante dinheiro. Para que eu vou dar 10%? Muito dinheiro. Pastor Márcio está só que viaja. Fazendo missões. E aí, quando Deus rejeita a oferta, é porque Ele perdeu o prazer no ofertante. O Senhor queria um coração que valorizasse, que o valorizasse acima de tudo. Nós acabamos de cantar toda a riqueza, tudo para o Senhor.
Quando nós fazemos isso, nós valorizamos mais o dinheiro do que o próprio Deus. E em Gênesis 4:2 diz assim: e aconteceu que no fim de uns tempos, Caim, gente, no fim de uns tempos, presta atenção nisso, no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra a oferta do Senhor. No fim de uns tempos, não sei se foi depois da colheita dele, meses depois, dias depois, anos depois, levou a oferta? Levou. Só depois. O que isso demonstra? Primeiro eu vou pagar minhas contas. Primeiro vou ver se dá. Estou colocando Deus lá no último. Deus não faz isso conosco. Eu estou te falando isso porque o dinheiro tem uma forte chance de roubar o nosso coração. O que é claro é que Caim deixou Deus para o final. Quem queria uma declaração por trás da oferta? Deus, ele queria uma declaração por trás da oferta. Quando você pega o seu salário, 10% do meu Deus. Você está dizendo para Deus, neste momento, o Senhor é mais importante que tudo para mim. Que se o Senhor não me desse saúde, eu não trabalhava. Se o Senhor não abrir essas portas, eu não estava aqui. Se o Senhor não me desse inteligência, eu não estava aqui. Então o Senhor deve ser o primeiro a ser lembrado. Diga, primeiro. O primeiro. Para de escolher o valor. Jovem tem muito disso, gente. Olha aqui para mim. Eu sei que muito jovem guarda dinheiro. Glória a Deus por isso. Eu sei que muito jovem compra tênis caro. Dê o dízimo primeiro. Senão é o último tênis que você compra. Não é maldição não, gente. É que eu abri a porta para o inimigo trabalhar. Entendeu? Eu abro a porta para o inimigo trabalhar. Ele não vai perder o tempo dele não. Ele vai trabalhar. Olha. Em Gênesis 4:3 diz assim: Abel, por sua vez, ofertou as primícias do seu rebanho de gordura. Ou seja, Abel trouxe a primeira parte de gordura do seu rebanho. Não importa se vai dar para pagar as contas, a primeira parte é de Deus. Abel fez a diferença. O coração de Davi. Como era a adoração de Davi? O segredo está em Salmos 25:14. O segredo, a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem. E Ele, que é o Senhor, nos mostrará a sua aliança, o seu conserto, os seus segredos. E quem está dizendo isso? É o próprio salmista. Ele já descobriu que o quarto tem intimidade. Ele já descobriu que na tenda tem a presença. O coração de Davi era continuamente. Lembra que nós lemos Isaías 58 que diz assim: e o Senhor te guiará continuamente. O coração de Davi era continuamente atraído e ele se deixava ser guiado. E é isso que o Senhor quer, a pessoa de Deus quer. Em 1 Crônicas 17 diz assim: e sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, presta atenção, disse ao profeta Natã: eis que moro em uma casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Isso incomodava Davi. Ele morar numa casa boa e Deus numa tenda. Mas Deus estava incomodado com essa tenda? Não. Mas depois o filho de Davi constrói um templo. A maior riqueza daquele templo veio de Davi. Mas Deus estava preocupado de fato, gente. Deus repreende o profeta Natã porque ele não estava preocupado com a tenda em si, mas o que de fato acontecia nela. E olha o que acontece em 1 Crônicas 17, diz assim: então Natã disse a Davi, já estou terminando, olha aqui para mim. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no seu coração, faze, Davi, porque Deus é com você. O profeta falando para o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas sucedeu que na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai a Davi e diz, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás casa para eu habitar, porque em nenhuma casa morei, desde um dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em
tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde tenho andado com todo o povo de Israel. Porventura, falei eu jamais alguma palavra a algum dos juízes de Israel? A quem ordenei que apacentasse meu povo, dizendo, porque não me tens edificado uma casa de cedro? Deus falou, que dia que eu pedi uma casa? Que dia que eu pedi um templo? Depois chegou o tempo de ter o templo. Mas naquele momento, o Senhor estava ensinando para Davi, para todo o povo, que mais do que algo suntuoso, era o que acontecia naquela tenda, que era a adoração, que era o secreto. Agora nós vamos ler Salmos 27, 4. Davi queria morar na casa de Deus. Por quê? Porque na casa de Deus, mesmo que fosse simples, Davi queria morar nela mais do que em sua própria casa. E ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor. Nós já lemos esse versículo. Era uma prioridade. E buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E mais, meditar no seu santo templo. Davi morava num palácio todo requintado, gente. A tenda, a arca, a presença ficava numa tenda. Davi passava, pelo que nós entendemos, mais tempo na tenda do que na casa dele. Tanto que ele fala para Deus que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Ele gostava de estar na presença. Ele descobriu o segredo de estar na presença. Ele descobriu o segredo, gente, de ser guiado pelo Senhor. Por isso que muitas vezes ele ganhava as guerras. E tem muito crente perdendo guerra, porque não tem passado tempo no quarto, no secreto. Começa a fazer isso. Começa. Deus era tão importante para Davi, que o resto não importava mais. O resto virou o resto. Davi não queria mais encontros casuais com Deus, mas queria viver todos os dias com Ele. As nossas orações refletem, olha aqui para mim, as nossas orações refletem as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te conhecer mais. Ou a tua prioridade é, Senhor, dobra o meu salário. Senhor, dobra. Se eu inverter, gente, eu ter a presença e andar com Ele, o meu salário dobra. Se isso não for te corromper. Porque o Senhor conhece lá na frente. Entendeu? Eu estava num local nos Estados Unidos e lá eu ganhei uma oferta e vendi os meus livros. O meu dinheiro que eu ganhei lá, eu guardei para ir outra vez nos Estados Unidos. E o Senhor nos manteve com aquela oferta. E lá neste novo local, o Senhor nos deu outra oferta. Talvez para outra viagem. E olha que interessante. Ele nunca dá o que a gente não precisa. Ele gosta de nos agradar. Comprei umas coisinhas de Natal. Gosto de celebrar o Natal. Deixar fresco na nossa mente, né, gente? O nosso Deus. Enfim, gosto. E o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele sabe. O Senhor nunca vai te dar o que você não pode devolver. O Senhor sempre vai te dar na medida da sua capacidade de reter, sabe? Devolver para Ele, tá entendendo? Porque muitas vezes, se Ele te der muito, presta atenção, você vai trocar a bênção, o abençoador pela bênção. Sendo que se eu ficar com o abençoador, eu tenho mais bênçãos. O Senhor sempre vai nos dar aquilo que a gente pode devolver para Ele. Amém? Estou terminando, gente. Que o nosso coração seja apaixonado, fascinado pelo nosso Deus, como era para Davi. Agora volta lá no primeiro versículo, Isaías 58. Nós vamos encerrar com a segunda parte. Como você será quando você se deixar ser guiado? Diz assim, Isaías 58, 11 diz assim, e o Senhor te guiará continuamente, fartará a sua alma em lugares áridos, e fortificará os seus ossos, e você será como um jardim regado, e como um manancial, e cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem, edificarão as antigas ruínas,
E levantarás o fundamento de geração em geração, e chamar-te-ão de reparador de roturas, restaurador de veredas, para morar. Edificaremos, vamos construir antigas ruínas. Levantaremos os fundamentos, sabe o que é isso? É a base, é o alicerce de futuras gerações. De geração em geração. E nos chamarão reparador de roturas. Sabe o que é um reparador de roturas? Aquele que intercede em favor de muitos, inclusive dos humildes. E pode restaurar vidas. Esse é você. Esse é você, depois que sair do quarto. É preciso trabalho árduo e oração incessante para alcançar a graça de Deus. O restaurador, que é você, de veredas, para morar, é o que você fará com o outro. O Senhor vai te honrar. Continua buscando a Deus. Continua fazendo parte dos trabalhos da igreja. Continua dizimando. Agora é uma outra agenda com Deus. Vá para o seu quarto. Ali você pode fazer parte de todos os ministérios. Dança, cântico. Se você não quer que ninguém ouça a tua voz, aumenta o volume. Ali é você e Deus. Feche seus olhos. Eu quero convidar para ficar em pé. Só quem quer fazer esse acordo com Deus. Deus, eu quero te buscar a partir de amanhã. Nem que seja 10 minutos. Eu quero começar a te buscar. Eu quero orar com você que tem essa coragem de ficar em pé e fazer esse compromisso com o Senhor. A partir de amanhã, vou trancar a porta do meu quarto, porque é o lugar de intimidade, e lá falarei com o Senhor, porque o Senhor tem propósito nisso, e eu não quero mais continuar sendo o mesmo, Deus. Eu quero um encontro com o Senhor, um encontro íntimo. Senhor, nós colocamos em suas mãos as nossas vidas. E ajuda-nos, ó Deus, a aumentar o nível de intimidade com o Senhor. Nos ajude, Senhor, no nome de Jesus, a conhecer aquilo que só o secreto tem para nos mostrar. Porque cada vez que nós fecharmos a porta do nosso quarto, nós vamos nos lembrar que o nosso amado está ali nos esperando, no secreto, porque Ele quer falar conosco, quer trazer uma mensagem nova, quer trazer uma ordem nova, quer trazer uma palavra nova, quer nos transformar, nos limpar, fazer de nós reparador de roturas, aquele que restaura alicerces de geração em geração. O Senhor quer fazer de nós pessoas que farão a diferença por onde nós estivermos. Nos ajude, Senhor, a amarmos menos o nosso dinheiro. Nós não queremos ser escravos dele. Nós acreditamos que o Senhor tem prosperidade para a igreja, no nome de Jesus, mas nós queremos mandar no nosso dinheiro e não Ele mandar em nós, no nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, quando nós estivermos no secreto, a termos comunhão ali, pararmos de limpar a casa um pouco, parar de ficar no celular, no Instagram um pouco, e buscar aquele que nos espera na intimidade, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, nós fazemos esse compromisso com o Senhor, de buscarmos o Senhor ainda mais, no nome de Jesus. Amém.